Uma bela descrição que o Aulus dá para André Luiz, para Hilário Silva e para nós, os leitores. Volto a repetir o que já havia dito no vídeo anterior. Cada livro de André Luiz sofre diretamente a injunção do espírito mentor daquela obra. Por exemplo, Aulus fala de um assunto dificílimo numa linguagem de fácil acesso a todos nós. Só não se torna mais fácil porque o assunto de mediunidade é um assunto novo para a maioria de nós. Então complica um pouco nós compreendermos e visualizarmos tudo isto através do nosso imaginário. Mas aqui ele mergulha na prece que há pouco fora proferida por Clementino no plano maior e replicada através do nosso irmão Raul Silva. E aí ele vai falando do contato do espírito com o médium, e ele diz, no final, antes de nós mergulharmos por onde o mecanismo da mediunidade, ele diz que, sob o comando direto da mente. Por isso que nós dizemos sempre que mediunidade é de mente para mente, porém, é de mente para mente, mas a mente do espírito com a mente do encarnado também tem ligação com o corpo físico e com o corpo perispiritual. Por isso que ele diz que envolveu o corpo físico, envolveu o perispírito, não sabemos se envolveu outros corpos espirituais que nós possuímos, mas aqui já fica a descrição dela de como não é simplesmente a mente de um com a mente do outro. Interessante, André. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, de maneira muito apropriada, fala para todos nós que os 70 tipos de mediunidade, seja ele qual for, é de perispírito para perispírito, tirando o chamado a mediunidade anímica, que pertence ao próprio espírito do médium. Então, como funciona? Quando um médium está em transe, como nós chamamos, em estado de vigília, ele está sentado a uma cadeira. Os liames são afrouxados, ficando apenas ligado o cordão umbilical. O perispírito vai para um lado do médium, fica ali ao lado. O espírito comunicante, no caso Clementino, está do outro lado do médium. Então toda essa transitoriedade se faz de espírito, de perispírito para perispírito. Lembrando que nesse caso não há incorporação, só para as pessoas. A prece foi feita no plano maior, captada por Raul Silva, ele transmite sem estar com a passividade espiritual. Porque as pessoas entendem, André, de maneira equivocada a incorporação. Porque a incorporação se dá uma ideia de que o espírito, ele então incorpora um médium. E não é verdade. Nós hoje já sabemos que, através de Kardec, como as comunicações é de perispírito para perispírito, e quanto mais afinidade o espírito tem com o médium, no caso de uma mediunidade para o bem, mais facilidade ele tem naquela simbiose do pensamento. Mas, de qualquer maneira, toda a comunicação se faz de perispírito para perispírito. Há, sim, uma incorporação, como o André acabou de dizer, de pensamento. Incorpora o pensamento, no caso aqui, como há uma simbiose, então a mensagem passa a ser mais nítida, mais real. E ali faz com que o perispírito do médium, que está ligado ao seu corpo físico, possa transmitir, como ele descreve aqui, pelos seus órgãos, fazendo com que a boca seja um instrumento, com que o seu cérebro reproduza o que o perispírito está captando. Então nós percebemos que é algo fantástico. E é também importante dizer que a palavra incorporação não foi utilizada por Kardec. Quando Kardec fala desta faculdade mediúnica, ele usa psicofonia. É verdade, André. Por que se criou, e é bom que o nosso telespectador compreenda isso, incorporação? Porque nós tínhamos há muitos anos atrás, quando as casas espíritas eram poucas, nós tínhamos
antes de ter os hospitais psiquiátricos, nós tínhamos uma avalanche de processos obsessivos que, na verdade, Allan Kardec descreve no Livro dos Médiuns como possessivos. Havia uma possessão. E o médium que ficava ali com o espírito ao seu lado, o espírito se incorporava de tal maneira de perispírito para perispírito que quem olhasse aquele médium parecia que o espírito estava dentro dele. Eu, por exemplo, já fui num trabalho de Umbanda, porque nós temos que ir para conhecer respeitosamente. Fui convidado e fui. Fui também para fazer palestra. Eu já vi médiums olhando para mim e essa bola preta do olho fica girando no olho assim, olha. Eu já vi médiums se arrastarem, tomando bebida alcoólica, lambendo no chão, o médium lambendo. Então nós vemos que a mediunidade é uma coisa muito interessante. Então a incorporação, André, surgiu do processo possessivo, que ali se tinha uma ideia que o espírito estava alojado no corpo físico, coisa que Allan Kardec descreve que seria impossível.